Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo Teixeira. Hoje a gente vai disponibilizar para vocês um pequeno curso sobre boas práticas de enfermagem relacionadas ao centro cirúrgico. Esse curso é bem pertinente para auxiliares e técnicos, principalmente para quem tem interesse no setor, que é um setor que a abrangência vem aumentando cada vez mais. Existem, hoje em dia, o COFEM e o COREM disponibilizam cursos de especialização em centro cirúrgico, então eu acho que é bem pertinente esse curso nesse momento, até para uma especialização, conhecer o setor um pouco melhor, enfim, eu acho que é bem legal de vocês conhecerem. Então vamos continuar? Quais são os objetivos desse curso? Conhecer o centro cirúrgico um pouquinho melhor, suas estruturas, rotinas e anexos, conhecer melhor o setor como um todo, o papel e a importância do profissional de enfermagem para o bom andamento do centro cirúrgico e as boas práticas da enfermagem que estão relacionadas à segurança do paciente. Então vamos conhecer um pouco o que é o centro cirúrgico, a definição de centro cirúrgico. O centro cirúrgico é uma unidade dentro do hospital que comporta várias áreas interligadas entre si. A gente vai conhecer com o decorrer do curso alguns outros setores que são anexos ao centro cirúrgico, fazem parte tanto internamente quanto externamente, mas são interligados. O centro cirúrgico é um setor que ele está preparado para receber desde os procedimentos mais simples aos procedimentos mais avançados, procedimentos invasivos, tá? Normalmente, os procedimentos invasivos são encaminhados para ser realizados dentro do centro cirúrgico. Quando necessita uma complexidade um pouco maior, então é encaminhado para lá, vai se avaliar o porte da cirurgia, desde do porte mais simples até o porte mais avançado, e aí tudo isso relacionado à segurança do paciente, ou seja, são procedimentos que poderiam ser realizados em outros setores se fossem procedimentos mais simples, mas se já são encaminhados para o centro cirúrgico, que necessitam de um suporte maior e melhor para a qualidade e para a segurança do paciente. Bom, a estrutura física do centro cirúrgico conta com 3 setores anexos. Bom, dentro do centro cirúrgico, propriamente dito, a gente vai encontrar a sala cirúrgica, o lavabo, onde se realiza a lavagem das mãos, o arsenal seria onde a gente guarda os materiais e os equipamentos que são utilizados, como se fosse um arsenal mesmo, o nome já diz. Farmácia satélite, o centro cirúrgico, para que o profissional não tenha que sair e voltar direto ao setor, devido ao aumento de risco de infecção, enfim. Dentro do centro cirúrgico existe uma farmácia exclusiva para ele, com todas as medicações necessárias, fios para sutura, gaze, compressas, esse tipo de coisa, para que, no caso circulante de sala, auxiliar técnico, o enfermeiro, os médicos por si só, não precisem sair do procedimento cirúrgico para ir em outro setor, no caso, uma farmácia externa, para solicitar algum tipo de insumo que seja pertinente à cirurgia. Então, existe uma farmácia especialmente para isso. A sala de recuperação anestésica, após a realização da cirurgia, que é uma área dentro do centro cirúrgico, uma sala específica, ou uma área específica separada dentro do centro cirúrgico só para recuperação anestésica, onde são avaliados sinais vitais, a recuperação, onde é aplicada uma escala de sedação para verificar como que esse paciente está se recuperando do procedimento anestésico até ele retornar. Se for, se for um paciente que vai retornar normalmente para retornar para o quarto, da UTI, algumas vezes ele passa pela recuperação anestésica, mas a maioria das vezes o paciente sai direto da cirurgia, do procedimento cirúrgico, direto para a UTI. Tá? Mas recuperação anestésica é para fazer o acompanhamento, aferição de sinais vitais e, se necessitar de alguma avaliação médica por si só, é realizada dentro da recuperação pós-anestésica. A central de materiais de esterilização, conhecida como CME, é um setor
específico, porém ele é anexo ao centro cirúrgico. Também devido ao risco de contaminação, é onde é a realização das esterilizações dos materiais. Então, por isso que ele não pode ser longe do centro cirúrgico, ele tem que ter um acesso anexo ou ser muito próximo, para que a gente não precise sair do centro cirúrgico e adentrar a CME ou vice-versa. Normalmente os profissionais de uma área conhecem o procedimento dentro da outra, digamos que são setores co-irmãos. Então, normalmente a gente coloca os profissionais auxiliares e técnicos já para conhecer CME e vice-versa, para, num caso de necessidade, seja realizada, solicitado profissionais de um setor para auxiliar no outro e vice-versa. O bloco operatório. O bloco operatório que a gente conhece é o conjunto de áreas, equipamentos e instalações que permitem a realização de cirurgias nas melhores condições de segurança e conforto para os pacientes. Ele necessita ter as dimensões ideais, ou seja, dependendo do porte da cirurgia, eu vou ter uma necessidade, um tamanho menor, também equipamentos mais simples, ou se for uma cirurgia de grande porte, equipamentos mais complexos. O estabelecimento correto de fluxos de paciente, pessoal e material, ou seja, eu tenho que ter a quantidade correta de funcionários, no caso auxiliares, técnicos, um enfermeiro se for necessário, a quantidade de médicos, os instrumentais também tem que estar todos dentro da necessidade da cirurgia e assim por diante. Provimento adequado de pessoal em função do volume das atividades executadas, como comentei anteriormente. A gente colocar a quantidade de funcionários que vão ser pertinentes, normalmente cirurgias mais simples vão menos funcionários e assim por diante. Desde a cirurgia mais complexa, vão ter mais auxiliares, mais técnicos como circulantes e para auxiliar a idas e vindas entre a farmácia satélite e assim por diante. Instalações elétricas adequadas, hidráulicas, de gases medicinais, dentro das normas a serem seguidas. Normalmente a gente tem na régua, que a gente chama, né, que interligadas ao carro de anestesia, que, dependendo do tipo de anestesia que o paciente vai ser feita, vão ter oxigênio, a medição de gás de CO2, o vácuo para fazer aspiração, se necessário, e assim por diante. Bom, a divisão do bloco cirúrgico. A área não restrita ou irrestrita nada mais é que a área comum dentro do centro cirúrgico, normalmente que anexa lavabos e... Desculpa. Elevadores, corredores, normalmente a parte administrativa, onde os profissionais da área da saúde podem serem interligados com a área administrativa. Normalmente recepção, o centro cirúrgico costuma ter uma recepção específica, uma área de convivência, uma copa e assim por diante. Área semi-restrita já é uma área intermediária, que os profissionais específicos vão poder circular dentro dessa área. Uns exemplos, no caso, médicos, enfermeiros e os setores que estão relacionados, o arsenal, o DME, que é onde a gente guarda o material, e a recuperação pós-anestésica. E a área restrita, que no caso seria a sala operatória, que é um lugar onde necessita de máximo rigor de asepsia e abrange as salas cirúrgicas, salas obstétricas e os lavabos. Vamos falar um pouquinho sobre os períodos da cirurgia, das fases pré, intra e pós-operatório. Isso tudo abrange o período perioperatório, tá? O período perioperatório, ele vai ter sua abrangência desde o pré até o pós-operatório. Então, a fase pré-operatória, o nome já diz, é antes da cirurgia acontecer. Ela vai acontecer no período desde que o paciente toma a decisão que os médicos tomem a decisão de realizar uma cirurgia, até a internação, até a entrada no centro cirúrgico,
Então, então a gente dá entrada no período intraoperatório, que o paciente chega na sala cirúrgica até que ele é encaminhado para a sala de recuperação anestésica, onde há incisões, vai realizar a cirurgia dependendo do porte, pequeno, médio ou grande porte, e depois de realizadas as incisões e o período de anestésico todo, ele vai ser encaminhado para a recuperação pós-anestésica. E depois temos a fase do pós-operatório, que compreende o tempo de chegada do paciente na sala de recuperação anestésica, seria o pós-operatório imediato, até o fim do acompanhamento do ambulatório domiciliar, ou seja, ele vai passar de um período imediato, depois para o período imediato e assim por diante. Então, o período imediato vai ter início ali na recuperação pós-anestésica, que a gente vai avaliar esse paciente até ele se recuperar perfeitamente dessa anestesia. Vamos avaliar ele. A hora que esse paciente está instável, ele é encaminhado para o seu setor de origem. Bom, urgência, vamos conhecer um pouquinho sobre a urgência cirúrgica. O que é urgência cirúrgica? É o tempo que as cirurgias, de classificação que essas cirurgias têm para ser feita, né? Como que a gente classifica essas cirurgias? No caso, a cirurgia eletiva é aquela cirurgia que tem o tratamento de cirúrgico proposto, ou seja, faz o acompanhamento ambulatorial, se avalia o paciente, tem tempo para ser para ser avaliada, ter a coleta de exames necessários, o pré-operatório mais calmo, até a cirurgia realizada por si só, né? Então, é a cirurgia programada, cirurgia que a gente consegue programar ela. Vamos dar um exemplo. Uma cirurgia, uma mamoplastia, por exemplo, ou uma gastrectomia, no caso de uma cirurgia bariátrica, enfim. A cirurgia de urgência é um tratamento cirúrgico que requer pronta atenção e deve ser realizada dentro de 24 a 48 horas. Um exemplo disso é uma apendicectomia, brida intestinal, entre outros. É aquele caso que ele chega, ele não é abordado imediatamente, só que essa cirurgia tem a necessidade, após a avaliação médica, de ser realizada entre 24 e 48 horas. E temos a cirurgia de emergência, que é um tratamento cirúrgico que requer atenção imediata, ou seja, essa não pode esperar. Chegou, por exemplo, normalmente essas cirurgias costumam dar uma entrada pelo pronto-socorro. Adentrando ao pronto-socorro, o médico já faz uma avaliação e já encaminha esse paciente para o centro cirúrgico. Ela pode... normalmente são cirurgias críticas, por exemplo, ferimento com arma de fogo em região pré-cordial, hematoma subdural, acidentes e outras situações, trauma. Então, é uma cirurgia que a gente não consegue e não pode esperar, tá? Precisa ser abordada, desculpa, no período o mais breve possível. Então, vamos avaliar o porte cirúrgico quanto à perda de sangue e fluidos. A gente avalia a cirurgia da seguinte forma. Cirurgias de grande porte, que são cirurgias, acho que a gente já vai conseguir anexar a informação junto com o que a gente precisa saber. Por exemplo, grande porte, se está relacionado à grande perda de sangue e fluidos, ela está relacionada à grande perda de sangue, por exemplo. No caso, cirurgias vasculares, arteriais, cirurgias cardíacas, costumam serem cirurgias de grande porte. Uma cirurgia de médio porte, ou seja, que tem uma perda média de sangue e fluidos. Quando que a gente fala em relação aos portes, o risco do porte da perda desses sangues e fluidos é o risco do paciente entrar em choque. Choque é diminuir demais os fluidos corporais e o paciente perder a capacidade de manter sua pressão arterial, tá? Então, relacionado ao médio porte, por exemplo, cirurgias de cabeça e pescoço, ressecção de carcinoma, cirurgias ortopédicas, como prótese total de quadril, que são cirurgias de médio porte. Cirurgia de pequeno porte, com pequena probabilidade de perda de fluido de sangue. Por exemplo, só mamoplastia, endoscopia, é considerada como procedimento cirúrgico também, por ser um procedimento invasivo, tá? E ter que realizar algum tipo de anestesia, no caso, uma sedação. Então, ela é necessária
é considerada uma cirurgia também e de pequeno porte. A classificação do porte cirúrgico é quanto ao tempo de cirurgia. Também essas classificações a gente vai fazer devido ao risco cirúrgico, ele com esse tempo aumentado. Por exemplo, cirurgias de porte 1 são consideradas de porte 1, ou no caso seria um porte menor, uma cirurgia com duração até 2 horas. No caso, uma rinoplastia, cirurgias com anestesia local, uma abordagem local, uma herniorrafia inguinal, herniorrafia umbilical, esse tipo de cirurgia. Cirurgias que duram de 2 a 4 horas já são consideradas cirurgias do porte 2. Um exemplo são as colicistectomias, que são as retiradas de vesícula, e gastrectomias, no caso de cirurgias bariátricas abertas, costumam demorar um pouquinho mais. Hoje em dia se tem a gastrectomia feita por vídeo, que ela é uma cirurgia menos invasiva e o porte dela diminui também devido a ela levar menos de 2 horas. No caso do porte 3, são cirurgias de 4 a 6 horas, são cirurgias mais complexas, por exemplo, uma craniotomia, são cirurgias demoradas que necessitam de uma atenção mais especial, e devido a essa demora, a gente costuma avaliar o risco de uma trombose venosa profunda, esse tipo de coisa. Então, necessitam de cuidados específicos. E no caso, no porte 4, que seria uma cirurgia de alta complexidade, que são cirurgias acima de 6 horas, por exemplo, um transplante de fígado, algumas cirurgias cardíacas de revascularização de miocárdio, costumam também levar de mais de 6 horas, então são consideradas cirurgias de porte 4. A classificação cirúrgica relacionada à contaminação. O que é? Então, a gente classifica a cirurgia em 4 graus. A cirurgia limpa, cirurgia potencialmente contaminada, a cirurgia contaminada e a cirurgia infectada. Como que a gente faz essa separação? A cirurgia limpa é a cirurgia eletiva, normalmente, que é uma cirurgia que não vai necessitar a presença de drenos, não é traumática, ela é realizada em tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação. Um exemplo dela é a mamoplastia. É uma cirurgia que foi programada, ela pode ser realizada tranquilamente com as técnicas assépticas adequadas, material estéreo, e é um tecido que não está abrangendo nenhum tecido contaminado. Se esse tecido não tem nenhuma infecção, é um tecido íntegro, ele é considerado como uma cirurgia limpa, tá? Aí a gente parte para o segundo grau, que é a cirurgia potencialmente contaminada. É realizada em tecidos colonizados por microbiota, pouco numerosa ou em tecido de difícil descontaminação. Na ausência de processo infeccioso inflamatório e com falhas técnicas discretas no transoperatório. Um exemplo delas é a colicistectomia. O que acontece? Quando é retirada de uma vesícula e ela está potencialmente infectada, quando vai fazer a retirada, a gente considera como uma cirurgia potencialmente contaminada. É um período de transição entre uma cirurgia limpa e uma cirurgia contaminada. É um material que provavelmente vai estar contaminado e a gente tem que tomar cuidado. Ela pode ocorrer devido à penetração no trato digestório, respiratório ou urinário, tá? Bom, a cirurgia que é contaminada, são cirurgias realizadas em tecidos abertos recentemente traumatizados, colonizados por microbiota, no caso, tecido que já tem secreção infecciosa, etc, etc. Microbiota bacteriana abundante e de descontaminação de difícil ou impossível, né? A gente considera uma hemicolectomia, desculpa, é uma cirurgia dessa, uma retirada de uma vesícula biliar infectada, então já é uma cirurgia contaminada. Invasão de trato digestório a gente considera também como uma cirurgia contaminada, tá?
E as cirurgias infectadas. As cirurgias infectadas são as cirurgias, o último porte, ou o porte que requer maior atenção. São todas as intervenções cirúrgicas realizadas em qualquer tecido ou órgão com presença de contaminação infecciosa, ou uma supuração local, enfim. Tecido necrosado, corpos estranhos, feridas, no caso, uma ferida por arma branca, por exemplo, que acometeu região abdominal, por exemplo, trato digestório. Então, uma cirurgia já é uma cirurgia infectada, a gente considera porque a flora bacteriana ali do intestino já contaminou todo aquele tecido. São consideradas cirurgias contaminadas, cirurgias no reto, ou no ânus com secreção purulenta. As cirurgias com secreção purulenta já são consideradas cirurgias infectadas. Aí vamos estudar um pouquinho como, para a gente prestar uma assistência de maior qualidade, é importante a gente saber esses portes cirúrgicos, conhecer um pouco, principalmente um pouquinho sobre anestesias, porque elas estão diretamente relacionadas aos cuidados de enfermagem, tá? A anestesia é uma estratégia utilizada com o objetivo de prevenir a dor ou alguma sensação durante a cirurgia ou procedimento doloroso, por meio de administração de medicamentos através de aplicação local, endovenosa ou inalatória, ou seja, aplicação local, uma anestesia local, endovenosa por via venosa ou inalatória. A anestesia normalmente é realizada em procedimentos mais invasivos que possam provocar qualquer tipo de desconforto ou dor no paciente. Eu dei um exemplo anteriormente nos portes de cirurgia, que a gente falou um pouco sobre, no caso, dei um exemplo da endoscopia, né? Que a gente é um exame, porém, a gente considera uma cirurgia de pequeno porte, porque ele é um procedimento invasivo. No caso, algumas endoscopias, durante a endoscopia já é realizada uma biópsia e o material é enviado para exame anatomopatológico e o paciente utiliza anestesia. No caso, às vezes, normalmente uma sedação leve, alguns outros necessitam de uma anestesia um pouco maior, mas é um procedimento anestésico e todo procedimento anestésico tem o seu risco, tá? Existem 3 tipos básicos de anestesia: a local, a regional e a geral, que a gente vai estudar um pouquinho de cada uma delas. Vamos lá, anestesia regional. A anestesia regional é um procedimento anestésico que visa anestesiar apenas uma porção do corpo a ser operado, e o paciente pode permanecer acordado ou sedado. Um exemplo desse que vocês já devem ter ouvido muito falar ou já viram, que é a anestesia raquidiana ou a raquianestesia, a famosa RAC que todo mundo fala, né? Então, a anestesia peridural e o bloqueio de nervos periféricos. A diferença entre a anestesia raquidiana e a anestesia peridural nada mais está do que o espaço que o anestésico vai ser administrado, nos espaços intercostais, tá? Espaços diferentes e vão acometer lugares diferentes. No caso da raquianestesia, vai pegar o espaço raquidiano e vai ser administrada nesse local. E por que é uma anestesia regional? Porque desde aonde foi puncionado, esse lugar que foi puncionado e administrado esse anestésico, dali para baixo, no caso da raquianestesia, por exemplo, entre L4 e L5 nos espaços intercostais, ele é administrado e dali para baixo, ou seja, da cintura para baixo, o paciente não vai sentir mais nada durante um certo período. A anestesia peridural ou epidural também é um espaço diferenciado e a grande diferença entre uma e outra, as duas vão anestesiar o nosso paciente da cintura para baixo, porém, existe uma diferença de tempo anestésico. Normalmente, uma anestesia raquiana ou raquidiana, ela pode durar
em média 6 horas. Às vezes vai depender da reação fisiológica do paciente também, um pouco para menos, um pouco para mais. E a anestesia peridural costuma durar um pouco menos, uma média de 3 horas aí, até menos. Mas também vai depender da resposta do paciente. Bom, anestesia geral. Durante a anestesia geral, são administrados medicamentos anestésicos que sedam a pessoa profundamente para que a cirurgia seja realizada. Os medicamentos deixam a pessoa inconsciente, causam insensibilidade à dor, promovendo relaxamento muscular e causando amnésia. O anestésico pode ser endovenoso, que vai ter um efeito imediato, ou inalado, até ele entrar na corrente sanguínea. Quando entra na corrente sanguínea, via pulmão, quando ele é inalado, vai via pulmão para a corrente sanguínea e aí a pessoa é induzida à anestesia. São divididos em 4 fases a anestesia geral. A indução, que quando são administrados os anestésicos até a pessoa entrar, ficar inconsciente. A manutenção, que é para manter ela inconsciente, verificando sempre os sinais vitais. Isso é pertinente aos anestesistas, tá? A gente só acompanha e auxilia durante a anestesia, materiais que eles precisarem, ou algo do tipo. A recuperação, normalmente é a volta do paciente, saída dessa manutenção, e ele volta num período de recuperação anestésica. E a emergência no caso de alguma intercorrência, pacientes que às vezes pode acontecer do paciente não ter uma boa resposta à anestesia e entrar num estado mais avançado de sedação. Isso pode abranger, diminuir o sistema respiratório ainda mais, minimizar. No caso, são pacientes, anestesia geral necessita de intubação, tá? Porque ele necessita de uma ventilação mecânica, porque ele suprime o sistema respiratório. Os sedativos suprimem o sistema respiratório, então eles precisam dessa, desse suporte mecânico, tá? E a duração vai ser variável. Normalmente ela vai ser feita a manutenção para manter esse paciente inconsciente o quanto for necessário até terminar a cirurgia para ele retornar bem dessa anestesia. Normalmente como eu disse, toda anestesia tem seu risco, porém em grande parte dos casos, são anestesia que o paciente tem uma boa resposta após ao procedimento. No caso, essa anestesia é utilizada em abordagens quando, no caso, a raquidiana e a epidural se dá preferência quando vai ser abordado membros inferiores. Quando é uma cirurgia um pouco mais complexa, e vai abranger o paciente da cintura para cima, se dá preferência para anestesia geral. Bom, a anestesia local é uma das mais simples delas, envolve uma área muito específica do corpo, não afeta a consciência e é normalmente usada em cirurgias pequenas, como procedimentos dentários, cirurgia nos olhos, nariz ou garganta, ou em conjunto com outra anestesia, como anestesia regional ou a sedação, tá? Esse tipo de anestesia pode ser administrado em 2 formas, aplicando em formato de creme ou spray. Um exemplo disso, de anestesia combinada, que a gente citou anteriormente, é a endoscopia. Normalmente na endoscopia é utilizado um spray com lidocaína para adormecer a parte do garganta e esôfago, antes de o médico colocar o endoscópio, e utiliza-se a sedação para que o paciente relaxe mais. Muitas vezes das medicações que
o que pode acontecer, o paciente não vai lembrar do que aconteceu. Então, torna-se um procedimento mais tranquilo. E fora a sonolência também, né? Bom, e para anestesia local, preferencialmente é utilizado a lidocaína, que é um anestésico, ele tem uma boa resposta local, a recuperação dele é rápida e tranquila. Bom, como a gente comentou lá no início da nossa aula, a gente falou um pouco sobre recuperação pós-anestésica, né? A recuperação pós-anestésica é a fase na qual os pacientes requerem um maior nível de cuidado, especialmente quando diz respeito a aparecimento de complicações clínicas. O que acontece na sala de recuperação anestésica? Esse paciente precisa ser monitorado, porque é um dos lugares onde a gente tem um pouco mais de intercorrências dentro do centro cirúrgico, tá? Porque o paciente ele pode ter algumas alterações de sinais vitais, voltar com algum tipo de dor, esse tipo de coisa. Ele precisa que as informações, a gente precisa, nós como profissionais de enfermagem, temos que ter acesso ao prontuário, saber um pouquinho sobre o diagnóstico da cirurgia que foi realizada, o tipo de anestesia, o tipo de qual tipo de cirurgia foi feita, e para poder observar e verificar todas essas intercorrências. Como nós fazemos isso? Monitorando, literalmente, tá? Monitorando tanto os sinais vitais, verificar a ferida operatória, curativos em ferida operatória, é, temperatura do paciente, a integridade tecidual, ele pode, se ele ocorreu alguma lesão, se a lesão foi somente aonde se estava proposto, se teve alguma lesão a mais, verificar acesso venoso, no caso de uma intercorrência, se o acesso está perfundindo bem, verificar sinais vitais, verificar alguns, no caso a higiene, se o curativo não tá sangrando muito, se o paciente, às vezes, pode acontecer de ter uma evacuação, ou ele urinar, enfim, e isso fica tudo pertinente aos cuidados de enfermagem. Bom, vamos falar um pouquinho sobre time-out, que é uma fase, hoje em dia, muito, muito importante dentro do centro cirúrgico. O time-out é uma prática, é um checklist utilizado dentro do centro cirúrgico, evidencia e visa a prevenção de erros cirúrgicos. O que nada mais é? Ele é um quadro ou um checklist de preenchimento manual, mas normalmente se preconiza que seja um quadro que está instalado dentro da sala operatória. O profissional, no caso o enfermeiro, ele vai preencher vamos preencher o enfermeiro ou algum profissional de enfermagem. Preencher as informações do paciente, todas as informações, nome, data de nascimento, tipo de cirurgia proposta, se ele trouxe exames laboratoriais, qual o diagnóstico, qual que é a lateralidade que vai ter que ser abordada, no caso, aonde vai ser a incisão cirúrgica. Tudo isso é quem vai fazer a cirurgia, quem é o cirurgião, quem é o enfermeiro responsável, quem é o instrumentador e assim por diante. Tudo isso é verbalizado em voz alta dentro dentro da sala operatória, verificando todas essas informações. Por que se faz isso em voz alta? Porque é muito pertinente e evita muito erro. Então, ali, se tiver que faltando alguma coisa, detalhe muito importante. Isso é feito antes da indução cirúrgica, tá? A indução cirúrgica, a abordagem cirúrgica e antes da indução do paciente à anestesia, ou seja, é feito com o paciente. Se o paciente tem condições de estar consciente, ele vai estar, porque também é um tipo de barreira que para erro, né?
Bom, como eu já fui adiantando anteriormente, o que ele vai fazer, qual é o tipo de verificação que o timeout vai fazer? No caso, vai verificar se o paciente está correto, a checagem da identificação do paciente quanto nome completo, número de prontuário, data de nascimento. A gente usa mais algumas barreiras como o nome da mãe, porque podem haver homônimos, né, pacientes com nome igual, isso pode ser induzir nós ao erro. Então, a gente utiliza essas barreiras. Procedimento certo, a checagem do tipo de procedimento que está agendado e que já foi agendado, ou, no caso de uma cirurgia de emergência, fazer a confirmação do procedimento que vai ser realizado. O local correto, no caso a lateralidade, onde que vai ser essa abordagem, se vai ser um exemplo, vai uma herniorrafia inguinal, se vai ser uma colicistectomia e assim por diante. Verificar o funcionamento, se todos os equipamentos, materiais, os medicamentos corretos estão em sala, se todos os equipamentos estão funcionantes, antes de induzir o paciente à anestesia. Verificar se a documentação está correta. Todos os exames pré-operatórios, a anamnese, o exame físico do paciente, a avaliação pré-anestésica, os consentimentos, o consentimento de cirurgia preenchido, exames complementares e se tudo isso está pertinente para que seja realizado o procedimento. Bom, por que a gente caminhou até esse pedaço? Conhecendo um pouco de porte cirúrgico, um pouco das anestesias, um pouco do pré, intra e pós-operatório. A gente tem que ter esse conhecimento porque a enfermagem é crucial dentro do centro cirúrgico. Às vezes algumas pessoas leigas têm a impressão de que um centro cirúrgico é o médico e o paciente e pronto, e não. Não consegue, sem enfermagem não funciona o centro cirúrgico, é fato. Então a enfermagem no centro cirúrgico ela vai comportar enfermeiros, técnicos, auxiliares de enfermagem. E em alguns lugares, quem faz o translado também de pacientes, no caso a gente chama de auxiliar de transporte, porém o auxiliar de transporte também é no mínimo um auxiliar de enfermagem. Até porque dependendo do tipo de transporte que a gente vai fazer, se não tiver um acompanhamento específico de um profissional de enfermagem, ele pode ter alguma intercorrência durante o caminho, e aí você sendo um profissional da área, a gente vai saber como lidar. Desempenham atividades fundamentais para a organização e andamento das cirurgias, tanto no pré, no intra e no pós-operatório. Então, a gente vai fazer parte desde o início, desde do paciente, quando a gente para pensar um pouco, saindo um pouco do centro cirúrgico, o profissional de enfermagem está dentro do pré-operatório desde o início, desde o atendimento ambulatorial, até a internação desse paciente, até o transporte dele até o centro cirúrgico, no intraoperatório. O circulante de sala vai ser um auxiliar, um técnico de enfermagem. Se preconiza que sejam técnicos de enfermagem, hoje pelo Corém, tá? O Corém preconiza isso. E no pós-operatório, no acompanhamento de sinais vitais, tentando prever intercorrências, no caso, avaliando sinais vitais, fazendo o acompanhamento dos sinais vitais, aplicando o timeout, enfim. Tudo isso é pertinente e a enfermagem vai estar envolvida dentro desses procedimentos. Então, a enfermagem é responsável por várias atividades essenciais para garantir a segurança e qualidade do atendimento aos pacientes. Bom, vamos lá, então vamos falar um pouquinho sobre o que é pertinente dentro da assistência de enfermagem no pré-operatório. Por que a enfermagem, a qualidade da estadia desse paciente durante o período pré, intra e pós-operatório está relacionada diretamente à qualidade do cuidado. Porque sem um cuidado de enfermagem de qualidade,
o risco dessa estada não dar certo, acontecer uma intercorrência é muito grande. Então, vocês vão verificar isso a seguir. Então, vamos lá. Relacionados às assistências de enfermagem no pré-operatório. Preenchimento do prontuário completo e termos assinalados, isso a gente vai verificar, tá? Normalmente já vem tudo preenchido, a gente vai verificar se essas documentações estão todas certas. A identificação do paciente e alerta sobre alergias, grupos de risco, isso é muito importante, tá? Verificar os alertas sobre alergia ou grupo de risco. Por quê? Porque, querendo ou não, somos barreiras contra erro também. Muitos podem pensar assim, mas isso não é pertinente ao anestesista, ele não fez avaliação pré-operatória. E sim, porém, quanto mais barreiras contra erro a gente tiver no caminho, melhor, para evitar que esses erros ocorram. Porque quem vai sair ganhando somos nós profissionais, todos os profissionais da saúde, e principalmente o paciente que vai, no caso, ele, dependendo do tipo de cirurgia que ele vai fazer, vai passar um tempo inconsciente, então ele está totalmente dependente da equipe que está ali. Então, quanto maior, mais barreiras, menor a probabilidade de erro. Checagem de jejum é muito importante, acontece muito de paciente, às vezes, ser encaminhado para o centro cirúrgico sem estar em jejum, e as intercorrências podem ser graves, broncoaspiração, e aí complicar o caso e de maneiras severas. Administração de medicação pré-anestésica e checagem de exames, tudo conforme prescrição médica, tá? Checagem de exames, a gente vai dar uma olhada se os exames pré-operatórios estão todos lá, vamos verificar isso. Administração de medicação conforme prescrição médica, se tiver alguma medicação profilática para ser feito anteriormente à anestesia, a gente acaba realizando conforme a prescrição. Retirada de prótese, adorno, esmalte, isso acontece bem no início mesmo, no caso da internação do paciente, alguns a gente já é orientado antes da internação, já virem sem esses adornos ou prótese, esmalte. Higiene corporal, a tricotomia, se o paciente não foi orientado a fazer ou não sabia fazer, a gente que vai realizar. Secagem do cabelo se for necessário, e assim por diante. Demarcação, vamos verificar se a lateralidade, o local que vai ser abordado está marcado, se foi marcado pelo médico. Os cuidados de materiais e do centro cirúrgico, no caso, a manutenção que é feita, se os materiais estão todos funcionantes, os equipamentos, tá? A separação dos instrumentais, implantáveis e materiais, verificar se esse material está estéril, que se existem algumas barreiras que a gente consegue verificar isso, tá? Se não tem nenhuma embalagem violada, enfim. Esterilização de instrumentais e materiais, isso também está relacionado aos cuidados de enfermagem da central de material e esterilização, do CME, que a gente falou lá inicialmente, tá? Isso são procedimentos que são realizados pela enfermagem também dentro da CME. A demarcação do campo operatório, a necessidade especial para a cama cirúrgica, no caso, se precisar de uma perneira, se for uma posição ginecológica, demarcar o campo operatório, onde vai ser um campo estéril, que não pode ser violado, senão o campo deixa de ser estéril, o risco de infecção é grande. Verificar se esse paciente vai ter necessidade de reserva de UTI ou não. Se tiver, fazer a comunicação entre os enfermeiros, verificar se está tudo... o horário que esse paciente pode ser liberado para ir para a UTI, quando o leito já está liberado, tudo isso, e fazer a passagem de plantão para o enfermeiro que estiver pertinente lá. Fazer a identificação e a necessidade do isolamento por contato respiratório, se for necessário, dependendo da patologia que o paciente tem. A confirmação da identidade do paciente, equipes e procedimento, e a aplicação do timeout que a gente viu anteriormente.
A assistência de enfermagem relacionada ao intraoperatório. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai preparar o ambiente da sala operatória, vamos auxiliar a equipe médica a se paramentar, no caso que a gente vê a imagem aí, ajudar ao colocar o avental estéreo, tomar cuidado para não contaminar, auxiliar no preparo de mesas e instrumentais, também abrindo os materiais em técnica estéreo, ou seja, esse profissional do centro cirúrgico, ele é um profissional que necessita ter a gente tem conhecimento, um conhecimento geral de técnicas assépticas e técnicas para abrir material estéreo, tudo. Só que esse é um profissional que ele tem que estar mais treinado e ser mais técnico nessa rotina. É uma rotina bem peculiar e meio diferenciada dos outros setores. Auxiliar no preparo do campo operatório a fim de proporcionar um início de cirurgia funcional e tranquilo, ou seja, normalmente quem está responsável pela sala já faz uma checagem, terminou uma cirurgia, já faz uma checagem para a cirurgia seguinte, se tudo está funcionante, se foi feito a higienização correta, asséptica, se teve que fazer limpeza terminal na sala, se foi uma cirurgia infectada. Então, é um profissional que ele tem que estar alerta a esses detalhes. Ele vai auxiliar também na transferência do paciente da maca para a mesa cirúrgica, vai monitorar esse paciente com monitor multiparâmetros, fazer o posicionamento do paciente para garantir uma posição anatômica adequada à realização da cirurgia, até o conforto desse paciente, para que ele não fique numa posição que possa até lesionar ele, de uma lesão que ele não teria no caso, a não ser da abordagem cirúrgica. Proteger o paciente dos riscos relacionados a equipamentos elétricos, prever choque, prever, no caso, no centro cirúrgico se utiliza muito bisturi elétrico. O bisturi elétrico, ele tanto faz incisões, como ele faz cauterização. Então, quem é pertinente a fazer os testes e verificar se, no caso, colocar uma placa de bisturi, etc., isso está relacionado à assistência de enfermagem do caso do profissional que vai estar responsável pela sala. Proporcionar suporte emocional durante a indução do anestésico. Às vezes o paciente está nervoso, o paciente chora, enfim, ele está abalado psicologicamente, porque um procedimento cirúrgico não é fácil para ninguém, né? Sempre um procedimento de risco, seja ele de pequeno ou grande porte. Então, normalmente os nossos pacientes já vêm nervosos. Então, fazer um bom acolhimento durante esse período até a indução desse paciente é muito pertinente. O que a gente vamos verificar na nossa assistência também? Cuidados com a eletrocirurgia, como eu citei anteriormente, bisturi elétrico principalmente, o posicionamento desse paciente para evitar lesões futuras, prevenção de infecção do sítio cirúrgico, ou seja, evitar contaminar esse sítio cirúrgico para que o risco seja o mínimo possível. Verificar também se os materiais também não vieram ou não estão contaminados. Fazer a prevenção de hipotermia, no caso, quando vem chegando, o paciente tem muita perda de líquidos e fica muito tempo sob efeito de sedação ou efeito de anestesia geral, muitos voltam hipotérmicos. Então, a gente tem que fazer essa prevenção. Prevenção de retenção de itens cirúrgicos. Isso é muito importante. Todo mundo já deve ter ouvido um caso sobre, principalmente, antigamente não se tinha tanto cuidado quanto se tem hoje. Então, a gente vê retenção de itens cirúrgicos, por exemplo, uma pinça, gaze, compressas. Então, o profissional dessa área ele tem que
ter isso em mente. Terminou a cirurgia, a gente vai fazer a contagem regular de todas as peças cirúrgicas, todas as caixas cirúrgicas vêm marcando quantas peças ela tem. Faz-se a contagem quando a cirurgia se inicia, quando se vai fazer a montagem dessa mesa, se faz a contagem quando a cirurgia termina, para confirmar esses dados, contagem do material, todo o material que foi aberto, gás e compressa, para evitar qualquer tipo de retenção de item cirúrgico dentro do organismo, no local da ferida operatória. E a prevenção de trombose venosa profunda. Como o paciente, dependendo do porte cirúrgico, ele vai demorar muito numa posição apenas, então há o risco de trombose venosa profunda. Norm... Existem alguns equipamentos, verificar também se não tem que utilizar meia de compressão, isso tudo, para evitar esse acontecimento ou essa intercorrência. Bom, continuando a assistência de enfermagem no intraoperatório. Durante o período pós-operatório, a enfermagem realiza as ações e objetivos de auxiliar na repercussão da anestesia e prevenir possíveis complicações, tais admissão do paciente na sala de recuperação. Isso é no pós-operatório, tá, gente? Ali eu marquei intraoperatório, só isso já é uma realização do pós-operatório, tá? Quando a gente recebe o paciente, a cirurgia terminou, ele vai sair da sala operatória e vai para a recuperação anestésica. A partir desse momento começa o período do pós-operatório. Então vai ocorrer a admissão do paciente na sala de recuperação pós-anestésica. Nós vamos avaliar o nível de consciência do paciente, se ele está bem, como ele está evoluindo desse retorno da cirurgia. Avaliar a condição dos curativos ou dos drenos que tiver saído, se necessário. Vamos fazer um exame, verificar todos os dispositivos que esse paciente saiu da sala operatória. Vamos realizar o controle da dor, conforme a prescrição médica, se tiver alguma medicação prescrita para dor, se o paciente, algumas vezes pode acontecer quando o paciente está retornando da anestesia e ocorrer dores, normalmente há medicações prescritas, podemos administrar conforme prescrição médica. Fazer a monitorização dos sinais vitais, isso é muito pertinente todo o tempo, porque se houver alguma alteração, já comunique ao enfermeiro, comunicar aos anestesistas, que também costuma ficar um anestesista responsável pela recuperação pós-anestésica. Fazer a administração de medicações, conforme prescrito, aplicação da escala de Aldrete-Krolik. O que vem a ser essa escala? A escala de Aldrete-Krolik é uma escala específica que é aplicada para recuperação pós-anestésica. Seja todos os tipos de anestesia, tá? Anestesia geral, anestesia raquidiana, bloqueio regional, todas elas. Anestesia local. Então, normalmente ele já está incluído dentro da SAI e ele faz a avaliação por pontos e dependendo do score que ele atinge, ele vai demonstrar o quanto esse paciente está recuperado e quando ele pode ter alta ou não da recuperação pós-anestésica. A gente consegue, conforme vamos aferindo os sinais vitais, vamos anotando o score. Quando o score atinge 10 é quando esse paciente está totalmente recuperado. No caso, se for necessário, fazer realização de balanço hídrico e controlar as eliminações do paciente. Se ele está sondado, vamos verificar o quanto de diurese foi desprezado, o quanto de soro foi infundido e assim por diante, tá? Entre outros cuidados. Bom, sendo assim, o que podemos concluir? Podemos concluir que o cuidado de enfermagem é indispensável para a assistência pré, intra e pós-operatória, onde a enfermagem deve estar capacitada e ter conhecimento dos cuidados específicos das alterações fisiológicas.
tornando-se capaz de detectar precocemente problemas que possam interferir na recuperação do paciente, realizando a intervenção necessária no momento adequado. Então, sabemos que o profissional de enfermagem é essencial para o bom funcionamento de um centro cirúrgico. E prestar uma assistência de qualidade está totalmente relacionada à qualidade que o paciente a experiência que o paciente vai ter e a qualidade de cuidado que o paciente vai ter dentro do centro cirúrgico. Como eu falei no início, hoje em dia, designado pelo COFEN, existe uma especialização para técnicos de enfermagem em centro cirúrgico, além de outras especialidades, são 6, se eu não me engano, que são habilitadas pelo COFEN, e uma delas é o profissional de centro cirúrgico, ou seja, é uma área que vem crescendo cada vez mais e é muito especial, chovendo molhado, digamos assim, né? Se a gente falar que é, é uma especialidade que necessita de especialistas, mas é fato, porque podem ter profissionais ali, generalistas, sendo que um especialista nessa área seria muito pertinente por ter conhecimentos específicos, né? Então fica a dica aí, tá bom? Então, muito obrigado, espero que tenha sido útil para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fica a dica aí, se quer ir rápido, vá sozinho. Se quiser ir longe, vá em grupo. É um provérbio africano isso daí. Essas são as nossas referências bibliográficas. Eu agradeço pela companhia, pela paciência e até mais. Valeu e falou para vocês.